permissão da comandante Tenente Coronel Cristine, eu vou fazer uma apresentação sobre a atuação da Brigada Militar aqui no município de Farroupilha. Então, inicialmente, queria agradecer a presença de todos os componentes da mesa já nominados. Então, eu vou passar uma breve apresentação da atuação da Brigada Militar. A perturbação do sossego, dentre as demais ocorrências, é uma das que a comunidade de Farroupilha mais requisita no telefone 190. Inevitavelmente, é um tipo de contravenção penal, por mais que tenha a sua pena muito baixa, ela acaba, digamos assim, tirando o sossego de muitas pessoas, principalmente no final de semana. Aqui no município, nós trabalhamos muito forte na atuação da perturbação do sossego, uma vez que nós sabemos que a comunidade ela precisa de ter o seu momento de lazer e principalmente de sossego, uma vez que todos trabalham ou que trabalham no dia seguinte. Aqui nós temos, então, algumas fotos de algumas operações. Essas fotos são da última operação realizada aqui no município, onde nós tivemos a integração de vários órgãos. E aqui, então, podemos destacar a nossa atuação. Ela é realizada principalmente na via pública, em bares e também fiscalização de veículos automotores. Então, podemos destacar que alguns locais, alguns bares, têm essa problemática. Podemos verificar que, na frente desses estabelecimentos, acumulam muitas pessoas, jovens que querem se divertir, mas essa propagação do barulho acaba perturbando a comunidade. Então, nessa operação, ela foi muito positiva, repercutiu no município, onde que nós atuamos com muita ênfase também na fiscalização de estabelecimentos. Então, aqui nós temos outra foto, destacando todos os órgãos que participaram dessa operação. Nós tivemos a participação do Ministério Público, do Conselho Tutelar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, dos agentes de trânsito da Prefeitura, dos fiscais e também da Guarda Municipal. Importante dizer que essas operações são planejadas e esses estabelecimentos são previamente já indicados para fazermos essas fiscalizações, e bem como em praças e parques na via pública. Essa operação nós tivemos um contingente grande efetivo, que também auxilia muito nesse tipo de operação, uma vez que, além da operação, precisamos também se preocupar com a segurança em geral e principalmente também das outras pessoas que estão nas proximidades. Também, além da fiscalização, nós temos um local lá no nosso quartel, onde nós guardamos esse material que é apreendido nessas operações, e também não são só operações, também são ocorrências no dia a dia, onde um vizinho também solicita a presença da viatura policial para atuar, fiscalizar, e bem como também reprimir a perturbação. Aqui nós temos caixas de som, nós tivemos um momento com uma quantidade grande de caixas de som, mas atualmente reduziu bastante. Aqui nós temos à direita também uma máquina onde fez esse processo de destruição desses equipamentos, que repercutiu também aqui no município, porque tem duas hipóteses: o material apreendido, ou ele é devolvido para o proprietário, ou ele pode ser destruído. Então, uma maneira que nós tivemos para, digamos assim, liberar o espaço do quartel foi a destruição desses equipamentos com autorização da Justiça. Aqui, como vemos, a Brigada Militar ela tem resultados. Nós temos também uns dados estatísticos dessas operações, e também é importante dizer que a maioria das apreensões acontecem no dia a dia, na fiscalização de rotina. Operação também tem, mas no dia a dia tem uma atuação muito forte. Em 2017, nós tivemos 23 registros de termos circunstanciados em ocorrências onde o autor e a vítima estão presentes. Alguém solicita para que nós fazermos o registro e bem como a apreensão do equipamento. Também tivemos 15 registros que não eram flagrantes, apenas por solicitação, com a parte interessada foi feito o registro.
Uma outra forma também que prejudica muito o sossego é o excessivo som através do veículo automotor. Nós tivemos 65 autuações no ano 2017, e também em 2018, até a data atual, tivemos 5 registros de ocorrência em flagrante por perturbação, e bem como também 31 autuações por infração de trânsito. Claro que, falando de perturbação, nós temos muitas dificuldades, que não é só a polícia, os órgãos fiscalizadores que têm, mas eu digo num contexto geral, para diminuir essa problemática, que nós fazemos várias operações, e não é de hoje, de vários anos, tem sido feito de forma contínua as operações, e o problema acaba retornando. Então, nós temos algumas digamos, dificuldades elencadas aqui. Nós sabemos que a maior dificuldade talvez seja a vítima, ela não faz o registro. Na maioria das vezes, ela pede só para a viatura policial passar pelo local. Então, aqui é uma forma que muitos autores da perturbação ficam impunes, porque a vítima ela tem esse receio de fazer o registro, e que é fundamental para a atuação e bem como a penalização do infrator. Também nós temos uma situação que é muito discutida na comunidade, o direito à tranquilidade, ao sossego e bem como à diversão. Ou seja, para termos um equilíbrio, né, no que diz no convívio social. Então, também nós temos também a dificuldade, né, de educar esse contraventor que acaba fazendo de forma reiterada essas perturbações. Além disso, temos a legislação penal, que ela é branda. Alguém que cometer uma contravenção penal sendo identificado e feito o registro, ele apenas vai responder um termo circunstanciado que pode dar origem a uma multa ou uma prestação de serviço à comunidade. Além disso, temos também, eu digo que acho que talvez seja o maior problema, que é essa última dificuldade aí, que é de responsabilização dos estabelecimentos comerciais, bares, lojas de conveniência, para termos limitações ou restrições no que diz ao comércio de bebidas alcoólicas e à diversão de seus clientes. Esses locais onde há mais queixas, esses estabelecimentos não há um local interno para abrigar os seus clientes. Eles acabam ficando nas calçadas, nas vias públicas, onde propagam muito barulho. Então, aqui fica essa dificuldade como observação, né? Acredito que temos várias formas, mas não é só com a fiscalização, temos que ter um amparo legal para fiscalizar e até mesmo interditar o estabelecimento que não adotar medidas, porque eu digo que a maioria das operações dificilmente se conseguiu fechar um estabelecimento comercial, por falta de embasamento legal ou até mesmo da forma que está sendo feita essa contravenção e tentar responsabilizar. Então, muito obrigado pela atenção. Em nome, então, da Tenente Coronel Cristine, subcomandante Major Becker, essa foi a apresentação e uma breve explanação da atuação da Brigada Militar de Farroupilha aqui no município. Muito obrigado. Agradecemos as manifestações da Brigada Militar. Voltamos a lembrar que quem quiser se inscrever para fazer uso da palavra, à direita poderá fazer sua inscrição. A Comissão de Segurança Pública da Câmara de Vereadores é composta por mim e pelos vereadores José Mário Belaver e Josué Paese Filho. Ao longo desse ano, estivemos reunidos com instituições como CDL, Brigada Militar e Executivo Municipal, tratando desse tema. Entre os relatos colhidos, apresentaremos uma proposta referente ao combate da perturbação do sossego público. Convido o meu colega vereador Josué Paese Filho para explanar em nome da comissão. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a mesa, formada a mesa já citada no protocolo. Cumprimentar as pessoas aqui presentes, senhores e senhoras. A gente ouvindo a Brigada Militar e apresentando, a gente vê que o trabalho em Farroupilha ele vem sendo feito.
Mas talvez a lei que nós temos em Farroupilha, ela não é suficiente. Tanto para um lado como para o outro. Mas aqui eu vou me reportar de algumas questões que a Frente Parlamentar e a Câmara de Vereadores vem trabalhando, né? No dia 24 de abril agora, a Comissão de Segurança se reuniu aqui nesta casa, juntamente com a assessoria de imprensa, com assessores dessa casa, para debater algumas questões. Primeiramente, houve um levantamento da legislação em vigor a respeito do sossego público. A legislação fragmenta e é genérica, dificultando sua interpretação e abordando-se a legislação que está tramitando em Bento Gonçalves a respeito do mesmo assunto, que depois eu vou ler um artigo que vai ser sancionado agora dia 30 deste mês, vai ter uma audiência pública em Bento Gonçalves sobre esse mesmo assunto do sossego público. Aqui no nosso município, o Código de Postura possui um capítulo específico que aborda o sossego público, do artigo 72 ao 75, em que diz que, verificada a desordem, algazara ou barulhos nos estabelecimentos comerciais que comercializam, bebidas alcoólicas, estão sujeitos a multa e, em caso de reincidência, a possibilidade de cassação do alvará e do funcionamento do local. Isso que está hoje no nosso Código de Postura. A assessoria da empresa Nossa Casa foi mais a fundo e constatou que, se o município fizer um bom projeto, e nós já estamos trabalhando em cima desse projeto, junto com o Ministério Público, através, no Centro de Apoio Profissional do Meio Ambiente, há condições de uma aquisição de um aparelho medidor de ruídos, bem como faz a captação do servidor que opera tal aparelho. Esse somente, hoje em dia, só tem a FEPAM que tem esse aparelho. Possui tal equipamento. A assessoria jurídica da casa já fez o primeiro contato via e-mail para saber dos detalhes a respeito da elaboração do tal projeto, para sermos beneficiados com esse aparelho. Isso já está bem encaminhado e acredito que nós vamos conseguir esse aparelho, que vai ajudar muito, inclusive, as autoridades do nosso município. Como o nosso presidente da comissão, Tofanin, já falou em algumas reuniões, em 2017, foi feita uma reunião aqui nesta casa, junto com os proprietários dos bares e similares. A comissão também teve, recentemente, e a gente quer agradecer aqui a Tenente Coronel Cristina por nos receber, para tratar desse mesmo assunto, há poucos dias atrás. A partir dessa audiência de hoje, vamos elaborar um projeto de sugestão, porque os vereadores não têm essa capacidade de fazer um projeto, porque depende de fiscalização, e aonde gera custos para o município, tem que se encaminhar como sugestão. Então, essa comissão e os vereadores vão elaborar um projeto de sugestão para encaminhar ao executivo. E antes de colocar em discussão nesta casa, nós vamos novamente chamar as partes interessadas, que estão aqui presentes hoje, para discutirmos esse projeto, para ver se tem que acrescentar algum artigo, se tem que tirar alguma coisa, né? Para logo daqui adiante, daqui um mês depois, ter mais reclamações de um lado ou do outro. Então, vamos fazer a coisa bem redonda, né? Num curto espaço de tempo, né? E agilizar essa situação. Também me refiro que a perturbação do sossego público, Tenente Coronel, é onde há os bares ou similares. Mas estava pensando aqui agora, que na rua Tiradentes, por exemplo, ou na praça de emancipação, aí na prefeitura, não tem nenhum bar que eu saiba. E tem problemas sérios lá também. Problemas muito sérios. Então, por isso que eu digo que tem que ter um projeto, né, aonde atinge a todos, a toda a população. Porque eu aqui não estou defendendo ninguém. E não tenho motivo nenhum para defender ninguém. Mas eu quero dizer o seguinte, que não é só onde há bares.
Tem pessoas aqui hoje, no interior do município, que estão aqui hoje, me procuraram na entrada da porta, dizendo que nas praças do interior, no fim de semana principalmente, não tem sossego. E lá não tem bar nenhum. Então, para mim, o nome desse projeto, ele teria um nome: educação, respeito com as pessoas. Porque nós também não podemos aqui, aonde tem pessoas, prédios, né, moradias, com pessoas que trabalham no dia seguinte, com pessoas de idades, crianças, pessoas doentes, né, não ter um mínimo de descanso, de tranquilidade. Mas também não podemos ser tão radicais, né, para tirar o prazer das pessoas se divertirem. Só que essas pessoas que estão se divertindo, né, elas também têm que saber até onde é que elas podem chegar, né? Eu vou ler aqui o projeto que está sendo aprovado em Bento Gonçalves, e vai ser aprovado, com certeza absoluta, que eu falei com o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin, só falta audiência pública. Diz o seguinte aqui, no artigo 1º: é vedado o consumo de bebida alcoólica em local público, de um coletivo, bem como as vias públicas, lucradouros públicos, entre as 22 horas às 6 da manhã. Vai ser proibido usar bebida alcoólica na rua. Dentro do estabelecimento, tudo bem. Aí o responsável é o proprietário. Agora, você não pode responsabilizar o proprietário andar na rua. Acredito eu. Então, esse... Depois tem outros artigos. Caxias do Sul, por exemplo, tem uma lei, tá, que diz o seguinte: o estabelecimento que trabalha à noite tem que ter estacionamento próprio, para não dar aglomeração de pessoas e não prejudicar o trânsito, que tinha um problema muito sério em Caxias do Sul também, né? E num outro artigo, aqui no artigo 62, de Caxias do Sul, a licença deverá ser cassada pela municipalidade quando o estabelecimento licenciado desenvolver atividades diferentes dos constantes do alvará, que transforma em local de pontos de encontros e aglomeração de pessoas ou de veículos, causa perturbação, o sossego público, o alvará será cassado. Tá? Eu acho, me desculpe as pessoas, que é muito radical. Né? Muito radical. Por isso que eu sugiro, deixo uma sugestão aqui, presidente da comissão Tassanim, tá? De nós agora ouvirmos todas as pessoas aqui que se inscreveram, as entidades que estão aqui representando, as autoridades, e depois, com calma, nós sentarmos e elaborar esse projeto, né? E depois apresentar para a comunidade antes de ir à votação, né? Então, mas eu quero dizer o seguinte, que os vereadores estão trabalhando e preocupados, sim, né, com esse problema muito sério que nós temos aqui na nossa cidade, e, infelizmente, não é só aqui, é em maioria das cidades. Tem um projeto também de Xangri-Lá, com problemas sérios, né, e outros problemas que a gente fez uma pesquisa aí. Mas, em resumo, seria isso aí, né, e agradeço desde já a presença de todos. Obrigado. Lembrando que este é o último momento para as inscrições de quem quiser se manifestar. Agradeço ao vereador, meu colega Josué Paes Filho, que falou em nome da comissão. Neste momento, devolvo a palavra ao vereador, primeiro vice-presidente dessa casa, Thiago William, para que dê continuidade aos trabalhos dessa audiência pública. Obrigado, vereador, presidente da comissão. Parabéns aos demais membros da comissão, José Paes Filho, José Mário Belaver, pela condução desse trabalho. Sem dúvida nenhuma, é uma preocupação da Casa Legislativa, e sempre falei aqui, aliás, também no nosso trabalho de vereador, estivemos nessa mesma casa há algumas semanas atrás, quase que toda semana, trabalhando e trazendo essa pauta, que eu sempre penso que, como o colega Kiko falou, o diálogo tem que prevalecer. Não é 8 nem 80. Nós temos que achar um momento de equilíbrio e de harmonia, para que o jovem possa ter o seu espaço, para poder, o jovem ou os jovens de todas as idades, quando eu falo juventude na ampla palavra, e também que as pessoas possam ter o seu momento de sossego, porque, como eu falei no início dessa sessão, o meu direito termina quando começa o direito do outro. Então, essa regra básica, talvez, colegas, se fosse executada no nosso dia a dia, nós não teríamos tantos problemas.
Gostaria ainda, em tempo, registrar a presença dos nossos colegas vereadores Jonas Tomazini, Jorge Sense, Alberto Maioli, Arielson Arstico. Acho que são os colegas vereadores que também estão presentes, que não estão compondo a mesa, porque assim determina o nosso regimento da casa. Antes de nós passarmos para as questões aqui dos inscritos, gostaria de oportunizar, em nome do Poder Executivo Municipal, o nosso secretário municipal, Vandé Fardim, para que também, se assim quiser, faça uso da palavra em nome do Poder Executivo, representando o prefeito municipal. Por gentileza. Muito obrigado, Tiago. Boa noite a todos. Cumprimento a todos, o vereador Tofanin, Isaías da UB, o vereador Mário, o vereador Kiko, a brigada na pessoa da nossa tenente-coronel Cristine Rosbold, né, que tem sido muito atenciosa e muito participativa em todas as solicitações que o poder público vem fazendo, vem trabalhando. A Brigada Militar vem sempre atendendo de prontidão todas, dentro da possibilidade que tem a Brigada também, mas atendendo com todo o empenho e com toda a vontade que tem para conseguir atender as questões do interesse público. Eu quero cumprimentar todos que estão aqui presentes, porque eu acredito que a gente está aqui, se me permite, vereador Kiko, eu acho que a gente tem um interesse, sim, para defender aqui. Nós temos que defender o interesse público. Eu acho que só quero incrementar, que eu acho que faltou na sua fala. Eu acho que a gente não defende interesses individuais, mas todos que estão aqui vão buscar defender o interesse público. E a comissão, eu acho que tem feito um trabalho muito bom, vereador Tiago. Acredito que é dessa forma, é conversando, é vendo o que está sendo feito nos outros municípios, é dialogando, porque tu tem um conflito, nós temos um conflito bem claro. Por um lado, um pessoal que está querendo se divertir, enfim, e por outro, um pessoal que está querendo sossegar, descansar. Ambos têm o direito de fazer, ambos têm o mesmo direito. Então, nós temos que conversar e achar a solução para isso. O ideal seria que essa questão fosse resolvida na conversa e fosse resolvida na educação, na cultura, porque eu percebo que nós percebemos que um dos grandes problemas é a questão cultural, que de um tempo para cá, sei lá, uns 10, 15 anos talvez, ou mais, começou a virar cultura, né? Tu comprar uma caixa de isopor, juntar uma cerveja, parar na rua e beber ali, enfim, botar o som alto, enfim. Isso é uma forma de se divertir que causa muito problema. Então, como resolver isso? Aí que vem a questão da brigada, faz um tempo nós sentamos para debater isso, a brigada, o conselho tutelar, a promotoria, teve todos esses agentes e a gente, a brigada, enfim, fez a sugestão de fazer essa intensiva, de comandar uma intensiva com todas as forças, que foi realizada no sábado passado, que nós acreditamos que deu um resultado muito interessante. E se ela for repetida de uma forma periódica, de uma forma que a gente consiga mostrar para a população que está sendo feito, reprimindo, né? Reprimindo aquelas pessoas que estão fazendo o errado, que estão fazendo de uma forma atrapalhar o sossego das pessoas. Nós acreditamos que a gente vai conseguir avançar muito com isso, vai conseguir avançar nessa questão cultural. Por outro lado, o município tem trabalhado muito nessa questão, e aí eu acho que também questão da gente divulgar mais, é questão da gente envolver muito mais a população, porque tu tem que mudar a cultura. A Secretaria de Esportes, por exemplo, nós estávamos com um relatório aqui, a Secretaria de Esportes nesse ano já fez atividades envolvendo 7.324 pessoas. A Secretaria de Turismo, com a Casa da Cultura, já teve atividades envolvendo umas 400 pessoas durante o mês de abril só.
talvez a gente tivesse que usar mais esses espaços e colocar a atividade cultural como aquilo que está organizado, como aquilo que é uma coisa que o município está colocando, que tem uma associação organizando, que tem uma regra diferente daquilo que está ali, uma coisa totalmente aleatória, onde cada um bota o seu som, onde cada um faz a hora que quer, atrapalhando todo o processo. E o poder público tem, nós representando o prefeito Clayton aqui, e é uma honra para mim estar aqui fazendo esse papel, a gente tem a ideia de que tem que se fazer a repressão. A Guarda Municipal é um exemplo disso, vereador. Nós começamos esse trabalho com 3 guardas só por enquanto. É pequeno ainda o efetivo, é pouca coisa que dá para te avançar. Mas quem passa pelas praças, quem passava pelas praças o ano passado, no começo do ano passado, notava que tinha muitos grupinhos ali, o pessoal se reunia, e ali rolava droga, rolava na Praça da Prefeitura, principalmente, que é o lugar de trabalho, né, que eu observava diariamente, existia muito isso, e só o fato de ter a guarda e ter ali constantemente o pessoal está circulando e reprimindo aquele movimento, dispersou. Claro, a preocupação que a gente tem deve ter ido para outro lugar, né? Esse é o grande problema. Mas na região central, onde é que tu tem uma maior aglomeração de pessoas, se tu começar a juntar, se tiver espaço para esse tipo de coisa, tem espaço para os crimes, tem espaço para outras situações que vão prejudicar a sociedade, vão prejudicar o interesse público. Então, nesse sentido, nós acreditamos que tem que aumentar a repressão. Claro, a limitação é grande, né? Nossa limitação é grande, mas eu acredito que concentrando mais esforços e a gente se esforçando mais nisso, a gente ataca os pequenos crimes, os pequenos delitos, as pequenas perturbações, daqui a pouco tu vai combater as grandes também. Então, nesse sentido, nós estamos abertos e gostaríamos, depois desse trabalho pronto, claro, vai ser remetido para o Executivo, o que a gente vai, com certeza, avaliar e remeter de volta para a Câmara para que vire lei, para que se torne lei. Claro que sempre é interessante avaliar. Eu acho que o vereador Kiko foi muito bem na colocação. Às vezes não adianta a gente ser radical demais, essa vai ser a solução. Só que depois a gente não consegue fazer, ou daqui a pouco começa a mexer de uma forma que tu não consegue mais dar a volta. Então, a gente tem que ser bem coerente, tem que discutir muito bem, tem que tentar avançar para que a gente consiga resolver o problema e não criar outro problema, né? Porque isso é uma possibilidade também. Ou talvez até a gente discutir aqui um monte de coisa, né? E chegar numa legislação, chegar num ponto onde que não dá para aplicar depois. Então, dessa forma, a gente agradece esse espaço, estamos aqui para acolher também as dúvidas, né? Ou as sugestões, enfim, e para qualquer outro esclarecimento que a comunidade tenha. Obrigado, secretário Vandré, representando aqui o Executivo Municipal. Então, nós vamos passar para as manifestações das pessoas, que terão um prazo de até 30 minutos, dividido num espaço de aproximadamente 3 minutos. Então, gostaria de lembrar a todos que nós estamos aqui numa audiência pública com o principal objetivo que essa casa teve de tornar público essa discussão e que eu gostaria de pedir que todas as manifestações que serão feitas aqui, a gente cuidasse para que não ofendesse a ninguém, para que cuidasse, enfim, nas suas conduções de uma forma, obviamente, respeitosa, porque nós estamos numa sessão, numa audiência pública da Câmara Municipal de Vereadores, e para que a discussão e o diálogo prevalecesse, que eu acho que toda vez que a gente vai por esse caminho, acredito ser mais eficiente do que daqui a pouco a gente ir por algum outro caminho. Também, como regra, se tiver alguma palavra que degrina alguma pessoa, entidade ou semelhante, nós vamos ter que cortar a palavra e pedir para se retirar. Então, para que a gente deixe bem ciente os convidados. A expressão é livre de cada um, obviamente, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque nós estamos na Câmara Municipal de Vereadores, e é assim que diz o nosso regimento interno, e a nossa função é fazê-lo cumprir. Por ordem de inscrição, então, eu chamo o primeiro inscrito número 1, Juliano Baumgarten.
isso? Nosso conselheiro, nosso presidente do Conselho Municipal de Juventude. Por gentileza, Juliano, pode ocupar a tribuna, fica à vontade. Terá, assim que você começar, um espaço de 3 minutos, e nós vamos dando uma lembrada quando está chegando no final do espaço aí, para auxiliar as manifestações. Com a palavra, professor Juliano. Então tá, boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a ação, ressaltar que isso é democracia, que a gente está fazendo hoje. Isso é importante. Todo debate, ele é fundamental para nós avançarmos em vários fatores. Cumprimento todas as autoridades presentes aqui já citadas no protocolo, para a gente não repetir mais uma vez, enfim. Bom, eu então, como presidente do Conselho Municipal de Juventude, eu acho que nós temos que sim nos posicionar. Eu concordo que todos têm um viés do respeito, do limite, que eu acho que é uma palavra fundamental, e a gente tem que seguir firme e forte nisso, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode acabar com todas as possibilidades do aquilo que é considerado lazer por um grupo de jovens. Não são todos, são segmentos. Se a gente for trabalhar usando a sociologia, lá na minha formação, a gente vai ver que tem várias tribos urbanas que carecem, que trabalham de acordo com o seu viés cultural. E como o professor Vandré, apresentando... Então, tranquilo, vamos lá. Melhorou agora. Opa. Então, como o professor Vandré, apresentando o executivo, falou, acabou virando uma cultura. Claro, eu compreendo que o som alto em alguns locais, ele perturba um determinado horário. Eu sei, eu vivo com isso, eu tenho esse contato. O que eu, em nome do conselho, enfim, falando para os jovens, o que acho que a gente tem que fazer? Chegar num meio termo, que nem o vereador Kiko falou. Acho que não é momento de prejudicar ninguém. Eu acho que quem tem que sair grandiosa nesse debate é a população, num todo. Que os moradores saiam satisfeitos, que os jovens saiam satisfeitos, porque senão a gente vai acabar, de uma certa forma, se nós reprimirmos 100%, cortar as poucas opções de lazer no turno da noite, vamos usar, que esse segmento se movimenta, a gente vai ter uma cidade, para muitos, considerada uma cidade fantasma. Peço perdão esse termo, não quero ofender ninguém. Então, o que é a proposta que eu venho? A Brigada vem fazendo um ótimo trabalho. Acho que a Brigada precisaria um pouco mais de apoio, a Guarda, que está crescendo, para ter esse respaldo, porque assim a nossa juventude vai ter aquele momento, só que ela vai ter que também se conscientizar até onde pode com o som, até onde que pode, que também é uma questão de educação, que tem outras situações além do som. E claro, e a gente vai ter que trabalhar forte agora com as gerações futuras, com um processo chamado educação. Tá? Esse é o único caminho que vai conduzir a nossa sociedade a melhorar. Então, o que em nome do Conselho Municipal eu venho e deixo aqui? Novamente, parabenizo a ação e digo, nós temos que chegar num bom senso, que fique bom para todos, que não prejudique os moradores, os donos de estabelecimentos e, claro, os nossos jovens. Então, obrigado. Estou à disposição para construir. Se quiserem, o Vandré falou, sim, a nossa Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, eu cuido do Departamento de Juventude, a gente tem tentado promover várias ações, e todas elas focadas em viés culturais e educativos, para a gente tentar trabalhar e alcançar o nosso objetivo. Boa noite, boa audiência para todos nós. Obrigado. Obrigado. Professor Juliano, trazendo sua manifestação. Convido o inscrito de número 2, Gabriel Foleto, da BBS. Isso? Gabriel, por gentileza, pode ocupar aqui a tribuna. A palavra é sua, Gabriel. Boa noite, então. Bom, eu represento o BBS Conveniência, eu acho que uma das que mais tem reclamação aí. E eu vi o comandante falando a respeito que um dos maiores problemas dele era o som alto em veículos automotores e que gostaria que penalizasse os bares e as conveniências. A gente vai atacar quem? Vai atacar a pessoa física ou pessoa jurídica?
Quem que tem que ser penalizado? O meu estabelecimento não emite nenhum ruído. Quem faz barulho são as pessoas que estão ao redor. Não concordo com isso e acredito que se fecharem os estabelecimentos, as pessoas não vão deixar de existir. É como foi falado, elas vão trocar de lugar. Elas vão para baixo de marquises, elas vão para as praças. Não é a solução. Fechar estabelecimento vai ser um retrocesso. O que vai acontecer? Farroupilha é uma cidade... Também não concordo com a lei de proibição de beber na rua, porque Farroupilha é muito carente de estabelecimentos. A gente tem o quê? Boteco do Chá, que é limitado para quê? 300 pessoas. Não tem mais nada para fazer. Então, as pessoas vão acabar pegando a estrada, vão acabar indo para outras cidades, sei lá, daqui a pouco se mudando. Vocês acham que isso não vai ter um impacto até no comércio durante o dia? Então, a gente tem que pensar bem. Eu acho que a solução, claro, é a educação. A pessoa que vai lá, ouve o som alto, ela não faz isso porque ela quer incomodar. Ela faz isso porque ela gosta, ela acha bonito. Ela não tem um bom senso. Essa pessoa não foi educada corretamente. É a mesma pessoa que joga o lixo no chão. Da mesma forma que responsabiliza o meu estabelecimento. Eu faço todo o recolhimento do lixo ali da frente da loja. E ouço bastante reclamação de pessoas que encontram garrafas na frente da loja. Eu lamento. É a mesma coisa tu reclamar. Tu vê uma pessoa jogar uma caixa de pizza no chão e ir lá pro dono da pizzaria reclamar. Eu não posso estar atrás de cada cidadão recolhendo lixo, entende? Então, assim, os estabelecimentos têm uma parcela de culpa porque aglomeram pessoas. Mas, assim, a gente tem que inibir. Existem leis que proíbem o som alto. A gente tem que fazer um trabalho assim. Não é ir uma vez lá e bater foto e vir aqui apresentar. É um trabalho que exige tempo, precisa de continuidade. É uma coisa que não vai ser resolvida agora. Acredito que vai demorar algum tempo, mas tem que trabalhar. Fechando os estabelecimentos, o que vai acontecer? Não vai ter ninguém para pôr a culpa. A gente vai voltar a conversar sobre isso, as pessoas vão estar em praça pública e não vai ter ninguém para botar a culpa. Obrigado pela manifestação. Então, Gabriel Folleto, trazendo o seu debate. Gostaria de saudar o nosso vereador presidente dessa casa, doutor Tiago Brunet, também nos acompanha nessa sessão. Se quiser estar aqui junto conosco, fica à vontade. Convido, então, o morador Charles, do edifício Adriane. Isso? Por gentileza. Seu Charles, palavra na tribuna à sua disposição. O senhor tem aproximadamente 3 minutos para sua manifestação. Primeiro, eu queria pedir desculpa porque eu estou muito nervoso e eu tenho medo de, eventualmente, pois não, dizer alguma coisa que era melhor ficar calado. Também não vou conseguir terminar em 3 minutos, paciência. Quando o senhor quiser cortar minha palavra, o senhor faça isso. Como é seu nome, por favor? O seu? Isaías. Você sabe por que a OAB pediu essa sessão? Porque eu fui lá e protocolei junto com o Coloda, porque nós somos em todos os lugares, em todos. Nós viemos aqui na Câmara, nós somos no Ministério Público. Aliás, falar no Ministério Público, eu achei muito bacana o nosso promotor que foi lá ver os cachorros, porque nunca ninguém nos procurou. Eu me senti, que bacana, né? Uma vez teve um advogado que foi defender os prisioneiros públicos com a lei de proteção dos animais. Eu gostaria que os promotores públicos tivessem esse mesmo cuidado com a gente que teve lá. Por que eu falo isso? Porque o senhor, doutor, desculpa o seu nome, falou que não sei se foi o senhor que as pessoas vão lá e não se expõem. Eu tive lá 4 horas da noite, de pijama, veio o pessoal da brigada, tem uma placa lá direitinho assim, proibido estacionar. O senhor, por favor, seu guarda, o senhor multa esse... Não, senhor, por quê? Porque aqui falta o alinhamento horizontal. Então, o senhor pode identificar essas pessoas? Sim, senhor, foi lá e identificou as pessoas. Me chamaram lá no fórum, 4 pessoas, 2 compareceram e 2 não. Olha, Charles, desculpa, a gente estava bêbado, beleza, vai para casa. E os outros 2? Eu quero que o senhor represente contra os outros 2. O que aconteceu com os outros 2? Não sei, provavelmente nada.
O senhor disse no seu discurso que as penas são brandas. As penas não são brandas, não. Se o senhor me permite, eu tenho aqui, ó, esse Decreto-Lei 3.688, de 13 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais, no seu artigo 42, perturbar alguém ou o sossego público. Pena, prisão simples de 15 a 3 meses. Se nós prender uma turma dessas, 3 dias, 3 pessoas, acaba. Quem é o juiz que vai dar essa ordem? Não vai ter nenhum juiz que vai dar essa ordem. Nós vamos ter que aguentar essa turma. Eu não sou contra as casas, eu também tive essa idade. Os meus filhos já beberam. Só que não é lugar na rua. O senhor aí, como é seu nome, por favor? Josué. O senhor disse que a lei de Bento, desculpa se eu me atrapalho, eu tive a oportunidade de oferecer para o meu amigo Beto Maioli. O Beto Maioli é uma pessoa que eu não consigo ficar bravo com ele. A gente tem uma amizade. E ele veio aqui com uma lei dizendo mais ou menos a mesma coisa. Que, a partir de um determinado horário, a pessoa não podia beber em local público. As casas que montem uma estrutura e fiquem lá dentro. Por quê? Porque aí você tem a quem. Outra coisa, aquele senhor que estava aqui, o primeiro que é Juliano, né? Juliano. Olha, Juliano, assim, ó, se você pegar a internet aí agora, você procura aí a lei do som automotivo. Sabe o que ela diz? Se eu escutar do outro lado, se eu escutar o barulho, chega. Não precisa aquele aparelho caro, não precisa nada disso. É só multar. Agora, por que essa prerrogativa de multar tem que ser da brigada e tem que ser dos guardas municipais? Olha aqui, ó. Aqui tem um aplicativo, ó, hoje é tudo moderno, ó, dia 17/4, se o senhor me permite, eu vou ler aqui. Ó, uma ferramenta que atende aos cidadãos e, ao mesmo tempo, aos órgãos de segurança pública, permitindo que todas as polícias e instituições possam acompanhar com georreferenciamento e, em tempo real, ocorrências apontadas pelo usuário. Se eu encontro um automóvel parado na frente da parada do ônibus. O ônibus vai estacionar onde? No meio da rua. Vem um caminhão, isso é real que eu estou falando. Vem um caminhão do outro lado, tranca a rua. Atrás do ônibus tem um caminhão, tem uma ambulância e tem um motoqueiro que bate na ambulância. Meu amigo, se eu vou lá e filmo multa esse cara e acabou-se. Eu tenho que ligar para a polícia, dizer que tem um carro lá, esperar que eles estão cheios de serviço, que eles têm que ir atrás do pessoal perigoso. Para concluir daí, seu Charles. Porque essa gente são heróis, né? Porque o cara, é tão fácil. Outra coisa, existe a presunção da inocência? Existe. E existe a presunção da culpabilidade. Se você passar a noite num lugar que tem um monte de barulho e tem um monte de carro, é uma associação óbvia entre o dono do carro e ele que quando as multas de pardal. Bom, obrigado. Eu teria mais coisas, mas eu quero deixar por isso. Tá bom, obrigado. Desculpa se eu ofendi alguém. Não, imagina. Convidar a escrita de número 4, a moradora Silva Rossi, síndica do edifício Renato, por gentileza. Boa noite a todos. Em nome do Tiago Ilha, saudar todos os pensionados no protocolo e a todos os presentes. Eu não sou moradora do edifício Renato, sou síndica, sim. E estou aqui hoje exatamente para defender quem mora aonde eu sou síndica. Porque é inviável, é impossível. Agora me dirijo em quem está representando, o Vandré que está representando, senhor prefeito. O alvará 24 horas, eu questiono este alvará 24 horas. O que é que a prefeitura analisa, avalia para dar um alvará em 24 horas?
Se esse alvará de 24 horas ele está causando problema depois de instalado, por que é que a prefeitura não pode tirar? Por que é diferente o revés? Isso tem, desde novembro, na Prefeitura Municipal, um abaixo-assinado, logicamente, dos moradores do edifício Renato, tá? Não obtendo resposta, mês que passou, eu estive na Prefeitura e, através de um secretário, fomos localizar o processo. Ele estava no SEAC, no trânsito, do trânsito não sei aonde. Resumo, peguei uma cópia deste processo, porque ele só tinha assinaturas e rubricas e parecer nenhum, e este processo foi para o Ministério Público. Também até hoje não obtivemos resposta. Tá? Então a gente sente-se de mão amarrada, não temos o que fazer, a não ser escutar barulhos, mas não é um som baixo. E isso vai até 4, 5, 6 horas da manhã no final de semana. Se essa pessoa que está lá fazendo este barulho não trabalha, tem que respeitar quem tem que levantar e ir trabalhar. Como disse o rapaz da BBS, ele limpa a sua parte. Eu sei que tu já limpou lá na frente da loja também. Tá? Sei porque eu já fotografei muita sujeira e depois de algumas vezes que fomos na rádio, a loja não apareceu mais suja, porque eu tinha que limpar a frente da loja para poder abrir para os meus clientes. E isso não é só no final de semana, era durante a semana. E sei que tu tá limpando. A sujeira não acontece mais. Porém, eu também não sou obrigada, e ninguém é obrigada a limpar em porta de garagem, onde o pessoal vai defecar e fazer o seu xixi. Porta de garagem do prédio. Porta de entrada dos caminhões da loja. É um lugar que eles se escondem para fazer isso, porque tem um recuo. Agora, eu não sou obrigada a ir limpar isso, gente. O que é isso? Isso é uma falta de respeito com o cidadão que paga os seus impostos. Não estou dizendo que os bares não pagam os seus impostos. Agora, eu pago imposto, eu pago serviço de utilidade ali de limpeza pública. Agora, eles são obrigados a limpar isso? Não. Quem tem que limpar é o proprietário do imóvel. Então, a minha restrição, a minha resignação é essa. Repensem esses alvarás 24 horas. Eles estão dando muito problema para a nossa comunidade. Tá? Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Silvia. Convido o morador Valdemir. Valdemir, por favor. A palavra está à sua disposição. Fique à vontade. Bom, boa noite a todos aqui. Eu só queria parabenizar o Juliano, que pôs as palavras muito bem. Ele falou que eu queria falar no momento aqui. Mas também assim, ó, vocês já estão vendo o lado da noite, e o lado do dia vocês não estão falando aqui. Eu, por exemplo, trabalho à noite, e moro a 100 metros do cartódromo lá do Cinquentenário. E então, o que acontece? Fins de semana, é sábado, domingo, barulho o dia inteiro, e eu tenho que dormir também. E então, eu tenho que defender esse lado do... Como é que eu posso explicar? Eu não fui lá reclamar na rádio, de falar mal, nem nada, porque todo mundo tem que trabalhar, entendeu? Como eu também tenho um bar, eu também preciso trabalhar. E então, as palavras que o meu colega colocou ali foram bem bacanas, então a gente tem que ter como é que eu posso dizer, um termo, né? Para o lado do trabalho também, e para o lado da diversão, e para o lado do respeito, né? Muito bem colocado, ele colocou as palavras bem encaixadas ali. Então, eu só queria agradecer ele e pedir que também
os caminhões de gás também fazem barulho, tá? Então tem que multar todos que passam lá de manhã. Olha o gás, o aplicativo do senhor lá. E os kart não tem placa também, não dá para multar, né? Só para deixar a minha palavra aqui. Obrigado. Obrigado pela sua manifestação. Convido o morador Roberto Finato, lá da Ser Farrapos, está por aí? Gentileza. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade aqui pelo convite do presidente do bairro, que foi o São Mauro, ali me passou. Eu, como morador do bairro Belvedere, eu faço parte da Associação de Moradores e também represento aqui a Ser Farrapos, que é o clube lá onde que nós pertencemos. Isso aqui veio numa boa hora, essa discussão. Por que que falo isso? Eu passo por duas situações. Eu tenho uma vizinha que uma vez por mês resolve de fazer um evento. E vai a 2, 3 horas da manhã. Mas eu não tenho nenhuma queixa feita até hoje, nenhuma denúncia, porque acredito que vizinho tenha feito isso. E por respeito também a gente procura levar até onde que pode. Eu sou pai de 2 criança pequena, e as músicas que ela põe lá, não é aquelas músicas que nós gostaríamos de dançar dos anos 60. Vocês sabem as músicas que os jovens põem hoje. Então, para mim dói muito isso, porque eu tenho uma nenê de 3 anos, e ficar ouvindo isso aí. Não tem professor, não tem pai que eduque. Não tem. Então, se nós temos reclamação de várias coisas, eu tenho disso e tenho também como fazer parte de um clube. Para vocês terem uma ideia, eu, no clube que eu estou há 3 anos fazendo a parte financeira, só para manter, pagar água, luz e impostos, eu preciso de 22.350 por ano. Esse dinheiro, a gente sabe que o poder público não tem nem para a saúde, para a educação, vai dar para nós pagar água e luz? Não existe. Aí a gente resolveu fazer o tal de um evento, um baile de chopp, aonde que foi um sucesso, foi o primeiro nosso em 58 anos de história, e uma infeliz, não sei por que motivo, foi lá e nos denunciou. Nós vamos ter audiência agora no fórum, aonde que temos que ir lá representar um evento, que é onde todo mundo estava se divertindo por causa do barulho. Aí entra 2 situações. Minha opinião, vou ser claro que acho que sim, que teria que ter um horário para o barulho, teria que ter um horário, mas isso também não pode ser 9 horas, 10 horas da noite, porque aí o pessoal está ainda trabalhando e deixando o trabalho. Porém, nós temos que olhar o outro lado. Quem é que hoje faz trabalho comunitário, que cuida, por exemplo, de CTG, de clube, onde que nossos filhos participam, e da onde que nós vamos ter dinheiro para manter esses clubes abertos? Se nós não puder fazer 2 ou 3 eventos por ano para arrecadar dinheiro para pagar isso aí e manter esses eventos na cidade. Então, isso, eu acho que nós temos que debater, sim, e quem teve a iniciativa, eu acho que demorou, tinha que ter antes, porém, nós temos que avaliar, nós não podemos só olhar o barulho de final de semana na cidade, nas vizinhanças, temos que olhar como um todo. E esse todo aí, nós temos que impor um horário. Eu acho que nós temos, eu sei que tem cidades, estado afora, Brasil afora, que tem horário para isso aí, e isso, ele leva a sério e funciona, porque nós não temos aqui. Então, eu pediria aqui, principalmente para os vereadores, que eu conheço todo mundo aqui, que leve adiante isso, que venha com boas sugestões, com os horários pré-definidos, que a gente pode definir junto, debater. Bom, para a vizinhança, um horário, agora para clube, como é que nós vamos fazer? É fácil, eu pego aqui, levo lá minha chave, o dinheiro, tudo lá, entrego na mão dela, e o que nós vamos fazer durante o ano? Os clubes, todos os clubes da cidade que tem por aí. Futebol não tem mais. Aonde as crianças brincar, estão fechando tudo. Vamos largar só nas escolas, só nós pagar as creches, que as professoras ficam aí, não sabem mais o que fazer. Então, nós temos que avaliar muito isso aí, gente. Eu pediria aqui para vocês levar muito a sério isso aí, em nome da comunidade. Eu sei que tem muita gente que tem vontade de falar e não fala. E só que se nós não falar, as coisas não andam. Nós não podemos ficar aqui esperando que venha lá de Brasília essas coisas que não vêm. Isso não vem, se nós não fizermos o nosso primeiro passo. Peço desculpa até se tem alguém aí que se ofenda, mas assim, eu sinto muito, me dói, porque você imagina você trabalhar o dia inteiro fora, a semana toda, chega e organiza um evento, que nem nós lá, trabalhando todas as noites,
Aí chega 3 horas da manhã, a brigada tem que sair daqui do centro com o carro para ir lá nos socorrer, por causa de uma denúncia, sabendo que tem tantas outras coisas para eles fazer, que para mim isso é uma baita palhaçada. Vou ser sincero, você imagina sair com o carro daqui, se deslocar até a comunidade, para ir lá na vizinha, vai ter uma audiência agora por causa do barulho. Para concluir daí. Tá ok? Muito obrigado, desculpa de alguma coisa, pessoal. Tá bom, muito obrigado. Gostaria de, em nome dessa Casa Municipal, antes da gente partir para as considerações finais, eu queria agradecer as manifestações de todas as pessoas, agradecer a presença de todos os senhores, e eu queria trazer até uma sugestão e deixar aberta essa casa. A gente sabe que o tempo é curto, e, obviamente, depois a comissão vai se reunir, como bem falou aqui os integrantes, talvez vão fazer isso também na sua avaliação final. Então, que possam entregar nessa casa as pessoas que se manifestaram e as pessoas que não se manifestaram, se quiserem entregar por escrito, né, presidente, aqui na casa e protocolar a sua manifestação, nós poderemos encaminhar essa manifestação à comissão, que também servirá para que a gente possa, presidente, fazer uma carta de intenção final, para que a gente possa dar também um respaldo para que esse encontro possa ir adiante, que eu acho que é a ideia de todos vocês que se manifestaram. Então, fica disponível a casa, só para uma questão de organização, protocolo aqui, faz lá enfim, por escrito, protocolo aqui, tanto as pessoas que se manifestaram como as que não se manifestaram, trazendo a sua sugestão, colocando a sua situação, que nós vamos depois encaminhar aqui para a comissão desta casa. Gostaria, então, trazer as considerações finais para cada entidade, iniciando com o representante da OAB, por gentileza, fazer as suas considerações finais. Primeiramente, agradecer a presença de todos, onde as entidades, os moradores foram ouvidos, trazendo aqui as suas reivindicações, e nós, como entidade da Ordem dos Advogados do Brasil, estamos sempre na luta do direito, seja ele individual ou coletivo, pois nessa situação, certamente, como o Charles falou, ele encaminhou até a OAB uma reivindicação, encaminhamos a OAB juntamente com a comissão mista para esta casa, para ser debatido. Agradecemos, então, ao presidente da casa, doutor Tiago, os demais vereadores, a comissão da segurança, nisso, né? Pela bela atitude, e aqui todos estão convidados a participar. Aqui se faz leis, aqui se discute os direitos individuais, coletivos de cada cidadão farroupilhense. E a OAB está sempre enganjada, né? E queremos, mais uma vez, então, agradecer. E obrigado pelo apoio e a participação de todos. Obrigado, então, o advogado doutor Isaías Girardi, representando a OAB. Nesse momento, para as suas considerações finais, a comandante do 36º BPM, Cristine, por gentileza. Eu vou dividir a minha fala aqui com o Major Becker, parabenizar todos que se colocaram, e dizer que nós somos legalistas, nós estamos aqui para cumprir a lei. E nós também somos demandados, né? E o que a gente entende? Que é uma questão é cultural. Nós vamos ter que trabalhar bem, como falou todos que estiveram aqui, Juliano, moradores, a síndica. É uma questão que, se as pessoas soubessem conviver em coletividade, que é esse o ponto, né? Entendemos o ponto da questão da parte dos bares, dos proprietários dos estabelecimentos, mas nós vamos ter que criar um equilíbrio. Porque existem leis, existem código de posturas, legislação, o que é contravenção, o que é crime. Hoje em dia também temos problemas com a questão dos presídios, os juízes também ficam numa saia justa, os promotores, porque
Tem tantos delinquentes, né? Todo dia nós trabalhamos com isso. Onde colocar tanta gente? Então, de repente, o que acontece? Tem questão de multa, de prestar serviços comunitários, tem que encontrar alternativas. Mas algo tem que ser feito. Nós, como representantes da lei, nós temos que atuar sempre que formos demandados. Eu agora, em fevereiro, janeiro ou fevereiro, inclusive, eu recebi uma carta registrada, não sei nem se aquele senhor que esteve aqui, que agora eu não me recordo o nome, inclusive, dos que assinaram a carta, eram moradores de um determinado prédio que não aguentavam, estavam sendo incomodados. Eu, inclusive, fui fazer também procurei ali os arredores, fui fazer eu mesmo, como comandante, um estudo para sentir o que aquelas pessoas estavam, assim, o clamor daquelas pessoas. Inclusive, falei com o proprietário, e o bar é pequeno, as pessoas acabam indo para fora para beber. Entendo a questão dos jovens, a diversão, mas também entendo o lado dos moradores, porque ficam até altas horas bebendo, rindo, conversando e, infelizmente, como disse a senhora ali, às vezes defecando, né? Enfim, é complicado. Nós vivemos em comunidade, uma comunidade civilizada, nós vamos ter que encontrar um meio termo para equalizar e todos viverem bem pacificamente. E, inclusive, nós sermos atuados por uma questão pontual, e não para algo que eu estou vendo assim que está gerando um clamor para a cidade já, né? Eu aqui no quartel, que é aqui, fica atrás do Corpo de Bombeiros, na rua atrás, continuação da República, fica num local mais alto aqui da cidade, né? Ele se eleva um pouco. Quase todas as noites eu ouço também os sons de festa, de músicas, e durante a semana também. Eu também tenho que acordar cedo no outro dia. Imagina se eu estivesse próximo a esse som. Então, é complicado. A minha fala é nesse sentido. Vou passar agora para o Major Becker, fazer uma consideração rápida também. Claro. Mas nós vamos ter que encontrar um equilíbrio. Nós somos procurados também, enquanto uma instituição, enquanto detentor da lei, né, de fazer se executar a lei. Nós temos que também darmos nossa participação. Nós estamos aqui buscar um equilíbrio, falar com todos os setores, entendemos o lado de todos. Eu também sou mãe de um jovem de 20 anos, entendo, mas eu acho também que, enquanto família, nós vamos ter que estar mais próximos, porque eu, como mãe, faço isso. Onde, quando, com quem. E eu sempre deixei avisado a meu filho, ele é até bem mais caseiro do que a maioria dos jovens, mas eu vou conferir. Eu vou ver como, onde, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa também inserir a instituição, o núcleo familiar mais próximo desse jovem, que hoje parece assim que a gente está vivam, né? Leis, direitos, deveres, a gente não pode esquecer deveres também, a gente sempre clama pelos direitos, mas a gente tem que lembrar que todos nós temos deveres enquanto cidadãos. Essa é a minha fala. Claro, é um assunto, se a gente for mesmo, né, vá para um seminário, mas aqui a gente quer pontuar esse clamor e tentar buscar alternativas. Bem, só dizer que é um assunto que não vai alcançar uma ideia comum a todos, porque é muito subjetivo, né, as pessoas se sentindo incomodadas por determinados motivos, um determinado volume pode incomodar, como para outra pessoa pode não incomodar. Então, é difícil ter um sentido igual a todas as pessoas. Da mesma forma, essa questão de equilíbrio, de se ter uma noção, né, do quanto vai perturbar a outra pessoa, do quanto vai conseguir, né, aproveitar aquele momento sem causar um problema para os outros, né, que é o difícil na nossa sociedade. Eu digo assim, perturbação não tem horário, não tem local, não tem situação, depende muito da pessoa, né, se sentir perturbada, né? E eu digo assim, por exemplo, um veículo com som alto do lado do hospital, todo mundo vai estar pensando, claro, é perturbação, né? Mas nem sempre é tão simples assim para o nosso policial detectar na rua. E nem tão simples realmente a gente tomar uma atitude que a gente sabe que vai envolver
o encaminhamento para a Justiça, vai envolver uma questão financeira por causa de uma autuação. Então, o policial, quando toma essa atitude, ele quer ter certeza absoluta que está responsabilizando uma pessoa certa. Então, existe todo um cuidado do policial, né, para não aplicar essas medidas a esmo, não serem de uma forma sem uma forma equilibrada do que é previsto a lei. E a gente não tem como destoar da lei. Agora, existem casos que a gente percebe que era muito melhor, né, os vizinhos se conversar, resolver a sua discordância de barulho, do que realmente acionar a polícia, né? Eu diria assim, o ideal seria a polícia não estar envolvido nesse tipo de problema, porque é muito uma questão social, de educação, mas a gente sabe que chega um limite, né, que a polícia acaba envolvida, encaminhada para a Justiça, né? A gente sabe que não prevê reclusão, ninguém vai ser preso por causa de perturbação, mas existe sim uma sanção por parte da Justiça, né? Pode ser que as pessoas umas não concordem com a sanção que é aplicada, mas é o previsto em lei em que todos nós, como sociedade, decidimos. Mas só eu queria dizer que realmente a gente tem que discutir muito. Eu acho que, em parte, assim, até uma visão pessoal, a gente tem que buscar realmente a localização dos estabelecimentos, ver de que forma ele interfere ao redor, né, o quanto isso a gente vai querer considerar ou não, né, e realmente, como outros municípios, não ser tão radical, mas, ao mesmo tempo, a gente vislumbrar o que deu certo em outros municípios. A gente comentou ali, tinha um problema de veículos que estacionavam próximo a um bar. Conversamos, foi colocado ali placas de proibido estacionar naquele ponto, e realmente surtiu um efeito positivo, né, em que diminuiu bastante, né? Claro, causou até uma revolta ao ponto de, em determinada madrugada, arrancarem as placas, né? Então, a gente não consegue deixar todo mundo satisfeito, mas as medidas devem ser tomadas. Eu acho que a gente tem que estabelecer, num conjunto, essas medidas, o quanto a sociedade quer, né? O quanto quer restringir o direito, porque a gente vai falar em restrição de direitos no momento em que forem estabelecidas essas regras. Seria isso, obrigado. Só deixa eu complementar que ali, quando se colocou algumas dificuldades na apresentação, que o capitão Tonato fez a explanação, é no contexto geral. Claro que a gente entende quando, às vezes, chega uma viatura, as pessoas não querem se expor. Muitas vezes, o 190 pode ser anônimo, pode ser uma denúncia, pode, né? Não quero me identificar, pode, porque a gente também entende. O ideal seria, né, estarem lá as pessoas envolvidas, mas a gente entende, e a gente também tem que atuar de acordo com o que vê, se não tem uma parte interessada. Então, às vezes, é difícil, a viatura está chegando, alguém visualiza, muda o contexto, a viatura sai de novo. Então, assim, nós também temos dificuldades de dar o flagrante, né, muitas vezes. E, claro, não estamos aqui dizendo que a diversão na cidade tem que terminar, não estamos aqui dizendo que os bares são os vilões. Não, mas a gente elenca algumas dificuldades e a gente tem que conversar o que está fazendo hoje e que vai continuar sendo feito, né, um estudo, pegando as sugestões e ver o melhor dentro de um equilíbrio, tentando equalizar. E pode ser que tenha que se buscar no futuro outras alternativas, mas a gente tem que caminhar para buscar uma solução. Obrigado. Gostaria de convidar, representando a Comissão de Segurança Pública dessa casa, meu colega vereador José Mário Belaver, para trazer as considerações finais da comissão. Muito boa noite, primeiro presidente, e neste ato representando o presidente desta casa, vereador Tiago Brunet. Também quero agradecer ao presidente da comissão. Muito boa noite a todos. Quero, com a permissão do vereador Kiko Paese e o Aldir Tofanin, da Comissão de Segurança Pública da Câmara de Vereadores, agradecer a todos que se fizeram presentes nesta audiência pública. Cumprimentar também
a todos os vereadores presentes. Agradeço à Brigada Militar, através da Tenente Coronel Cristine. Agradecer, comandante, pelas ações realizadas na nossa cidade e, em nome da comissão, gostaríamos que esse trabalho continue sendo realizado na nossa cidade, que com certeza muita gente já se sentiu que realmente vamos ter uma solução para esse problema. Também quero agradecer ao OAB, através do Dr. Isaías Girardi. Também quero agradecer a presença do Tenente dos Passos, comandante do Corpo de Bombeiros. Agradecer ao representante do Executivo Municipal, o secretário Vandré Fardim, à imprensa presente. Muito obrigado a todos. O vereador é representante da população. A nós, aqui na Casa do Povo, nos cabe ouvir nossa comunidade, fazer que sua voz ganhe eco nessa discussão e trabalhar junto aos órgãos executivos e de todas as esferas para que se cumpram as leis e que produzam bem-estar social à população farroupilhense. Tenho a certeza que todos saem daqui hoje mais sabedores da situação e imbuídos de suas atribuições, sendo que tomarão as medidas necessárias. Ao papel que nos cabe é fiscalizar. Estaremos atentos à disposição na comissão e na Câmara de Vereadores para que continuar intermediando esse problema exposto pela sociedade farroupilhense. Então, contem conosco, contem com a comissão. O nosso primeiro vice-presidente já colocou a sua posição, que venham as reivindicações para nós estudarmos junto com as entidades, com as pessoas que possam fazer o melhor para que se faça que tenha o bom senso, que agrade a todos. Por isso que nós agradecemos a presença de todos e boa noite, muito obrigado a todos. Obrigado, vereador José Mário Belaver. Brevemente, considerações finais, o Executivo gostaria de fazer alguma... Fica à vontade. Obrigado, secretário Vandré. Obrigado, vereador Tiago, presidente hoje em exercício dessa casa. Eu só gostaria de cumprimentar a todos que usaram a palavra. Eu acho que é por aí que a gente vai evoluindo, é por aí que a gente vai crescendo, e também aqueles que estão participando, porque às vezes a gente não quer falar, mas está a par para depois difundir e buscar a solução. Como eu só gostaria, antes de finalizar, eu queria só... A Silvia, ela colocou uma questão relacionada ao Alvará 24 horas, eu gostaria só de esclarecer, porque, na verdade, o Alvará 24 horas, ele só é feito de uma forma mais rápida, mas não de maneira nenhuma o estabelecimento vai se favorecer por causa que foi rápido o Alvará 24 horas. O que hoje um bar, um restaurante, qualquer que for a atividade de comércio que ele vai realizar, ele vai fazer a solicitação do alvará. Se não tiver música, se não tiver, enfim, música ou ao vivo ou eletrônica ou qualquer coisa nesse sentido, não precisa o estudo de impacto de vizinhança. Isso está na nossa lei. Então, está liberado, mas isso, inclusive, vai em cima do alvará lá de licenciamento. Esse estabelecimento não pode ter sons, não pode ter... Então, agora, aqueles que vão ter som, enfim, que pode causar perturbação, ele tem que fazer o estudo de impacto de vizinhança. Já aconteceu de ter estabelecimentos que pediram sem impacto de vizinhança e começaram a colocar som. Então, a fiscalização, até estavam presentes aqui, os fiscais eles já se retiraram, a fiscalização foi até o local, só que a nosso sistema de multa, a nossa lei também, ela prevê primeiro uma advertência, enfim, depois tem passos até tu multar, até tu fechar o estabelecimento. Mas a fiscalização, toda essa parte está sendo realizada, ela é feita para que a gente consiga ter o ambiente da melhor forma possível. Então, só para esclarecer isso, e eu quero
quero reforçar mais uma vez o trabalho, exaltar o trabalho realizado pela comissão e dizer que o mais forte que nós temos que investir é na questão cultural, é na questão educacional mesmo. As pessoas têm que aprender a conviver em sociedade. E talvez seja repressão, a gente tem que reprimir quem não se comporta direito. O problema é que muitas vezes a gente encontra gargalos, né? Que tu vai reprimir, tu vai prender, mas aí tu vai prender aonde? Enfim, tu tem problemas que a nossa sociedade encontra, mas eu acho assim, Farroupilha é um povo trabalhador, é um povo que sabe resolver os seus problemas. Acho que conversando, fazendo cada um a sua parte, que nós vamos ter que fazer sim, nós vamos ter que reprimir, nós vamos ter que achar a forma de fazer isso aí, nós vamos evoluir, nós vamos chegar aonde a gente quer. Muito obrigado a todos. Tá aí. Obrigado, secretário Vandré Fardim. Com base nas informações obtidas nessa audiência pública, será confeccionada, como nós falamos, uma carta de intenções assinada por todos os presentes através da lista de presença dessa casa, e fica então aberto, nós podemos determinar aí um prazo, talvez de 30 dias, para que outras manifestações possam ser, pode ser a comissão assim? Entregue e protocolada nessa casa e encaminhada para essa comissão que está trabalhando esse assunto com a ajuda de todos os vereadores. Em nome dessa Casa Municipal, em nome da comissão, meu colega vereador, presidente da comissão e a todos os vereadores dessa casa, agradecemos muito a presença de vocês e esses debates são importantes para a nossa comunidade. Outros aqui virão porque essa é a Casa do Povo, isso é muito mais do que o nosso dever, a nossa obrigação. Então, muito obrigado pela presença de todos, declaro encerrada essa audiência pública.